o mais massa é que não sei se tu curte Ghibli, Ghibli. O pessoal fala, é Ghibli. Eu aprendi Ghibli, tá ligado? Primeira vez que eu vi um filme do Ghibli foi quando saiu a Viagem de Chihiro. Quando ela ganhou o Oscar, em 2001, acho. 何この建物。門みたいだね。待って。ここへ来てはいけない。すぐ戻れ。お父さん、お母さん。Eu era molecão, pô. Eu só conhecia anime de TV, assim, né? Eu nunca tinha visto um filme de anime. Daí eu aluguei quando saiu o DVD da Viagem de Chihiro. Cara, eu vi tanto aquela porra que foi de furar o disco, cara. Eu via o filme e daí ia lá porque no DVD tinha a sessão lá do making of, cara. Era muito massa, assim, era o Miyazaki fazendo o miojo pra galera. Deu assim, nossa, um estúdio de animação é assim. Eu achava que era uma parada muito... Achava que era uma parada quase de fábrica, assim, uma coisa meio mecânica lá, passa pra um setor daqui. E é meio assim, mas daí o cara vai lá pra cozinha e faz miojo pra galera, tá ligado? Dá esporro num, fala com o outro. Cara, eu fiquei obcecado pelo velho. Eu tinha... Pô, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, assim, tá ligado? 今夜のシェフは監督自身です。入れるよ。はい。はい、どうぞ入れてください。卵ですね。卵じゃねえよ。玉ですね。玉。麺はインスタントラーメンを使います。はい。はい。だんだん期間があふれてきたな。溶き卵を流し入れた貧乏塩ラーメンオーロラ風の完成。早く食わないと伸びるよ。美味しそうな匂いにつられてあっという間に行列です。 E foi de enjoar, assim, eu botava o DVD e assistia de novo, ficava o dia inteiro vendo, tá ligado? Tanto que o único DVD que eu tenho, porque hoje em dia ninguém mais tem DVD, tá ligado? Mas o único DVD que eu tenho é o da Viagem de Chihiro, tá lá em casa. E eu fiquei obcecado, assim, pelo velho, tá ligado? E até hoje, assim, eu já vi todos os documentários do Miyazaki. Quando eu tô sem nada pra fazer, eu revejo aquele 10 anos com o Miyazaki, que foi um documentário da NHK, que passaram 10 anos filmando, acho, a vida do velho, assim, o dia a dia dele, tá ligado? O bicho é todo cheio, ele não é um cara muito legal, tá ligado? Mas assim, é massa, assim, o cara, ele é uma pessoa diferenciada, tá ligado? Ele é um artista diferenciado. Ele é tipo o Hideo Kojima na série. É uma vergonha alheia. A série é exagerada. Provavelmente não foi assim. Mas a visão do mangaka, porque o cara que conta essa série ali, ele é tipo uma biografia dele. Ele foi mangaka depois. Eu acho que eles ficaram amigos e tal, né? Mas na cabeça dele ele conta assim, né? Que o Ano era um cara fodão e tal. E na verdade o Ano deveria ser foda, assim, artisticamente. Mas deveria ser um cara bem recluso, bem na dele, tá ligado? Tu nunca viu um filme do Ghibli? Muita gente acha infantil, sabe? Mas assim, pra quem gosta de animação, não tem como tu não ver, cara. Porra, é muito foda, cara. Princesa Mononoke é um dos meus preferidos, tá ligado? O Viagem de Chihiro tá no meu coração, assim, por conta do que foi o primeiro, tá ligado? Mas eu acho que o meu preferido é Princesa Mononoke, cara. É muito foda. Só que o Ghibli, cara, você tem que... Quando você conhece a história do estúdio, dos diretores ali, daí é outra pegada, tá ligado? O último filme mesmo, O Menino e a Garça, cara, porra, eu chorei a primeira vez que eu vi, assim. Porque cada um dos personagens ali representa um dos caras do estúdio, tá ligado? O Suzuki e tal, o Isao Takahata. Então, tipo, é bem foda, assim, ainda mais você... Porque eu tô há anos, assim,
vendo o documentário do velho e tal, ele acaba se tornando uma presença forte na vida do cara, tá ligado? E daí, tipo, tu pensar que ele tá morrendo, cara. Tipo, um dos maiores artistas da nossa geração, assim, do século XXI e tal. Ele fez a transição do século XX pro século XXI, tá ligado? E o maluco tá morrendo. Cara, e tem uma cena dele, assim, que eles filmam ele, assim, de documentário e tal, ele fala assim, eu vou sentir saudade de ver o pôr do sol, tá ligado? Morrer é ruim porque a gente não pode ver o pôr do sol. O velho fala umas paradas assim que você fica, caralho, mano, que bicho foda, cara. E é muito foda porque vai ser difícil tu ver artista desse nível, assim. Porque... Na indústria, né? Tô falando da indústria. Porque... ele é um cara do século XX, tá ligado? A cabeça dele já é outra cabeça e tal. Ele fez a transição e conseguiu ainda manter a arte dele do jeito que ele queria dentro desse século. Só que ele é um cara... ele é aquele tipo de artista que olhava a natureza, olhava a vida e fazia arte. Já depois de um certo tempo, você tem agora, tipo, artistas que a arte deles é baseada na própria arte. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, assim, esses otaquinhos que viram animador ou viram diretor, às vezes eles não têm muita experiência de vidas, não tem muita... entende o que eu quero dizer? A experiência deles vem de outros animes, entendeu? Então as histórias que eles criam às vezes é baseado muito menos na vida deles, nas experiências pessoais deles na vida real, e mais em outros animes. Você acaba fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V de anime pra anime, então você vai requentando aquela coisa. E já não tem mais uma ideia original de observar a sociedade e a natureza humana, tá ligado? Por isso que eu acho apesar dos caras falar mal e tal, eu acho foda, cara, esses mangá da Jump, porque, tipo, o Jujutsu e o Chainsaw, porque por mais bizarro que o cara seja, como é que eu posso dizer? Ele é um pouco disso que eu falei, o moleque que a experiência dele é menor do que o que ele tem, a bagagem, tipo... emocional, filosófica dele vem de outras obras, ao invés de ser a experiência da vida. Mas tem um pouco do que ele observa, tá ligado? Mesmo que seja por osmose. Entendeu? Tu pega em Chainsaw ali, muita coisa é simplesmente... Minha voz tá muito alta, mas eu acho que parece estar estourando. Você pega ali em Chainsaw, muita coisa é o reflexo da sociedade atual, tá ligado? Jujutsu também, molecada desesperançosa e tal. Então dizer que não tem um pouquinho de bagagem, daí o cara tá mentindo. Mas tem muitas outras obras, muitos outros mangás, que você vê que é só Ctrl-C, Ctrl-V de outros mangás do passado. Então, vai voltando. Você pega o cara que criou o mangá original lá, era baseado em coisas que ele via na vida deles, então você tinha uma experiência de observação da natureza humana muito maior, tá ligado? Agora, quando você é um otaku copiando outro otaku, geração após geração, vai sendo anulada essa parte pessoal, e daí eu acho palha, porque... Pra mim, o exercício da arte é o exercício de observação da natureza humana, de certa forma, e de forma pessoal, tá ligado? Então, quando você vê um filme do Miyazaki, a visão dele, a visão do velho sobre o mundo, sem ser politicamente correto e tal, tá ligado? É a visão dele, às vezes errada, às vezes cheia de controvérsia, porque o velho é paradoxal, tá ligado? Ele é um maluco que é anti-guerra, só que ele é obcecado por avião de guerra e arma de guerra, tá ligado? Esteticamente falando.
Então ele é um cara totalmente controverso, assim, tá ligado? Então, a arte é você se expressar as tuas paradas pessoais ali, da maneira que for e tal, mas você sabe que aquilo ali é você, tá ligado? Então você tá vendo a parada de alguém que existe e tal. Quando você vê, às vezes, um mangá de um otaquinho que copiou o otaquinho, que às vezes era fã de um outro mangá, e daí fez a obra dele parecida com aquela, que fez outra obra parecida com aquela, e foi só Ctrl-C, Ctrl-V, você não tem essa figura do humano. Você pensa, ó, que massa essa parada, só que é igual, lembra até, faz homenagem à parada tal, entendeu? Cadê a parte única, a parte pessoal? Isso que é foda, tá ligado? Então é foda que o Miyazaki vai morrer. O Ano, por exemplo, é um otaku. O bicho é um otaku. Só que você pega Evangelion, e daí, por mais que ele seja otaku, ele não fez um anime. Ele poderia. O bicho é obcecado por mecha, ele poderia fazer um anime de mecha, como... Ele fez, acho que fez Gunbuster no passado, que é um puta anime também, tá ligado? Mas não era tão forte a identidade do cara que tá fazendo ali, que igual a Evangelion, tá ligado? Que você olha e fala, porra, quem fez isso aí? Você começa a pensar assim, o que esse cara pensa, tá ligado? O cara que criou essa porra aí foi criado por um indivíduo, que você já olha e você, não, essa aí veio da cabeça de um indivíduo só, tá ligado? Que é muito pessoal. O que esse maluco pensa e tal, tá ligado? Não é uma coisa assim... neutra, tá ligado? Então, é isso que eu acho massa na arte, tá ligado? Quando a parada é pessoal, tá ligado? Porra, esse aqui foi feito por esse cara ali, ó. E cheio das neuras do cara, as paradas bizarras dele que ele tem na cabeça, a insegurança e tem o DNA do cara, tá ligado? E ele poderia fazer um monte de anime de mecha, tá ligado? Com animação foda, que o bicho era foda pra caralho nessa questão de dirigir e tal, né? Podia ter feito um monte de anime de mecha que homenageava os clássicos de Gundam, Ultraman, tá ligado? Mas daí não, ele fez uma parada que esteticamente baseado naquelas paradas que ele era fã, né? Só que daí o DNA pessoal dele ali, ele botou tudo, tá ligado? E ali ele exorcizou todos os demônios que ele tinha, tentou exorcizar, né? Então, o Miyazaki mesmo fala aí, porque tu sabe que o Miyazaki, o Ano era pupilo dele, tá ligado? Quando ele estava fazendo Náusea, do Vale do Vento, a cena de explosão lá, daqueles robozão gigante, foi o Ano que desenhou tudo. E o Miyazaki não é um cara que respeita qualquer um, tá ligado? Principalmente quando os caras são mais novos, né? E o Ano, ele era um moleque que ele respeitava, cara. Ele dizia que o Ano era esquisito demais, que o bicho dormia embaixo da mesa, sempre descalço, meio sujo. Então, até os caras falam que o Ano era o filho que o Miyazaki queria ter, tá ligado? E não teve, coitado do Goro. Que ele tem um filho, chama Goro Miyazaki. Que ele esculachou o moleque na estreia do próprio filme do moleque, cara. Que é o Terra-Mar, Contos de Terra-Mar. O bicho saiu na metade do filme, tá ligado? Putaço, assim, fumando cigarro dele. Porra, ele não é um homem ainda, tá ligado? É só um moleque. O bicho mandou essa assim, tá ligado? O Miyazaki imagina ser filho de um velho desse, cara. E daí ele sai... Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. O bicho sai putaço, cara. Miyazaki leaves
Somos... Já tem a tag. Caralho, cara, não tem mais esse vídeo. Esse aqui é o Goro, ó, coitado. O bicho viveu a vida inteira tentando... Viveu na sombra do pai dele, tentando ser reconhecido pelo velho, tá ligado? E o Goro fez o Contra Terra Marvel, daí ele fez um outro filme. Daí o Miyazaki gostou, o segundo filme, acho que é Pop Hill. Acho que é Pop Hill. É, Pop Hill. Daí ele curtiu, daí ele até chorou no filme, tá ligado? Mas foi assim meio que um esforço conjunto. O Goro dirigiu uma parte, o velho dirigiu outra. Brigaram também, o velho ficava enchendo o saco e dizia que uma parada tava errada, tá ligado? Mandava refazer e ficava se metendo e tal. Só que é o velho, né, pô? Quando ele se metia, ele era do jeito certo, sabe? Os conselhos que ele dava eram os conselhos certos. E daí deu boa, pô. Mas coitado do Goro, cara, dá até pena, assim, nessa cena que ele sai. Será que esse aqui, né? Esse aqui eu acho que é um cara reagindo. Vamos ver. É porque tá no... Hello everybody, what is... Shut the fuck up, bitch. Before we watch, Directing this film. wasn't ready. Eu, Goro. 早速、これから、続きを。 Só que o filme é foda, porque o príncipe mata o próprio pai já no começo do filme, pô. Daí o Goro também, ali, ele tava querendo fazer terapia, cara, no cinema, pô. Daí o velho, em 40 minutos de filme, ele sai da sala, cara. Miyazaki abruptly Pay attention. After the movie is cara, almost chato. 2 hours long, right? O velho fumando. You should make a picture based on your emotions. Ou seja, você não deveria fazer um filme baseado nas suas emoções. Mas como é que tu vai fazer? O Miyazaki, ele é muito hipócrita, cara. Porque se tu pega Totoro, a mãe no hospital lá, é a mãe dele era doente, vivia em hospital, tá ligado? Todos os filmes dele é baseado no sentimento dele. Ele vai lá e no moleque dele, ele mete essa, tá ligado? Talvez ele, sei lá, quis dizer que ele fez isso de uma maneira imatura, sei lá. Nossa, eu não posso ver ninguém fumar, que dá vontade de fumar, cara. The son's film is brimming with E eu comecei a fumar, pô, pra ver como influencia. Eu comecei a fumar porque eu achava o velho massa, pô. Não que eu tenha começado, mas assim, sempre que eu fumava, eu pensava, pô, eu sou o Miyazaki, tá ligado? Na minha cabeça. Nada a ver, tá ligado? Eu só tenho o câncer de pulmão, o talento zero, tá ligado? Mas eu achava o velho massa, assim, tá ligado? Fumando, velho. scenes Ele fuma no estúdio, cara. Desenhando lá, ele, porra, tá ligado? reminiscent of the father's movies. The veteran filmmaker, devoted to his work, was an absentee dad. An absentee dad. Tipo, eles falaram ali, o artista se entregou pros filmes dele e tal, que era um pai ausente, tá ligado? Pro Goro. Não, que isso, tô brincando. Tô falando que, tipo, eu só pegava a parte ruim, no caso, né? Só o câncer de pulmão. E o talento do velho eu teria zero talento, tá ligado? Mas é bizarro, cara. E daí, o Miyazaki com o ano, quer ver? Aí que é. Tanto que ele escolheu o ano, pô, pra dublar o... Parece que minha voz tá estourando de alto, não tá muito alto. Parece que daí ele escolheu o ano pra dublar
o filme lá do aviador que ele fez, tá ligado? The Wind Rises, tá ligado? É o ano que dubla o maluco lá. Então, tipo, daí eles falam, daí a galera fala assim, tipo, o Miyazaki é o Hideaki Anno é o filho que o Miyazaki queria ter, tá ligado? Caralho, cara. Coitado do Goro, pô. E o Goro é foda. O Goro, ele era arquiteto, cara. Ele que desenhou boa parte das paradas. Eu acho que quase tudo do parque do Ghibli. O do Museu do Ghibli. Do Museu do Ghibli foi ele que desenhou tudo. Só que daí o Suzuki que fez a merda. O Suzuki é o produtor mais antigo lá do Ghibli, tá ligado? E ofereceu pra ele dirigir um filme porque ele queria... O Suzuki é esperto também, que ele queria manter o nome Miyazaki, assim. Ele pensava, esse velho vai morrer, mas se a gente tiver um outro Miyazaki fazendo, que às vezes pode não ter o mesmo talento, mas o talento vem com o tempo e tal. Daí a gente mantém o Ghibli pra sempre, tá ligado? Mas daí ele que ofereceu a direção do Terra-Mar pro Goro. E daí o Miyazaki não queria. O Miyazaki não queria que o próprio filho entrasse, tá ligado? Queria que o moleque não entrasse nessa. Não fizesse cinema, não fizesse filme e tal. Foda, né? O bicho, olha a pressão. E daí ele entrou mesmo com o pai dele não aceitando. Ele foi lá e dirigiu. E o filme não é tão ruim, cara. O filme não é tão ruim. E daí o Miyazaki ficou puto. Saiu na metade do filme. Da estreia. E daí depois ele dirigiu em parceria com o pai dele o Pop Hill. O Pop Hill o velho gostou. Só que é foda, cara, ganhar o respeito de um cara que é muito grande assim, tá ligado? 宇宙人が来たと思いましたよ。